Então, boa noite, galera. Vamos começar aí a nossa Boa noite. aula. Essa é a nossa aula de hoje. Hoje uma aula mais curta. Acabei de saber do Almeida que a outra disciplina não começa hoje, então quer dizer que todo mundo vai sair mais cedo da aula hoje. Pô, eu lembro quando eu era mais jovem, né? Faz tempo, que a professora chegava na sala e falava: Ah, pessoal, hoje vocês vão ser liberados mais cedo. Era festa. Então vamos tentar passar o conhecimento aí até o intervalo. E hoje não vai ser intervalo, vai ser finalização, né? Amaury, Amaury, meu querido, Oi. você pesquisou o negócio da Casa da Moeda? Eu vi que é bem rigorosa a seleção de funcionários para a Casa da Moeda, os vigilantes, e é bem difícil assim tu ter acesso a tipo a segurança mesmo, entendeu? Aham, Eles pois têm bastante esquema tático no caso. Aí viu também o negócio do ECA digital, passou a valer ontem, é a lei não, Felca, a lei Felca. que tal? Eu também busquei informação e eu trouxe umas coisas bacanas para a gente ver aqui. Ó. Vou compartilhar um aqui primeiro. Muito bem. Quando a gente fala de segurança, principalmente projetos maiores de segurança, né? Aqui a gente vai falar de Casa da Moeda, mas opa, tem mais gente chegando aqui. Seu Lincoln. Mas qualquer ambiente que exige uma alta segurança, a gente pode considerar isso, né? A gente faz sempre um sistema de segurança em camadas. Lembra que eu comentei da minha casa, que tem aquelas coroas de Cristo na frente, lá, aqueles arbustos tal? Aí depois tem a grade, aí depois da grade, lá no pátio, tem mais sistema de alarme com barreiras ativas, depois tem mais as janelas com as grades tal. Por que a gente faz isso? Justamente objetivando é, tentar identificar a intrusão antes de chegar no final, né? A gente precisa detectar a intrusão antes do ladrão chegar até o objetivo final, né? Numa residência é invadir a casa, né? Então você cria sistemas antes. Deixa eu colocar aqui, eu fiz aqui um videozinho com o IA para a gente entender um pouco desse conceito. Depois a gente vai voltar aqui, ó. Eu nunca compartilhei IA, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Então, ok. Vamos ver se o áudio vai sair aí, pessoal. Soltar aqui, peraí. Tem áudio, né? Tem? Não, não tá saindo. Aqui pra Não, mim não. Não, aqui peraí. pra mim também não. Vou soltar de novo, peraí. Sim ou não? Não, Niente? nada. Então, peraí. Niente. Deixa eu pensar. Tinha uma parada aqui, ó. Um tempo aí, galera. Peraí, não fujam. Já me aconteceu antes. Entrar aqui, aqui. Só um pouquinho, pessoal. Me avisem se vocês estiverem ouvindo o áudio, tá? Não? Nada, nada. Nada, nada. Então, peraí. Não tem problema. Não vai por bem, vai por mal. Peraí. Vamos para o plano B. Só um segundo, galera. Vamos para o plano B. Vai tirar aqui.
A última vez. Pra cá. Vamos tentar de novo. Aguenta aí. E agora? Aqui pra mim, não. Também não. Nada. Eu também não. Um pouquinho, pessoal. Pois é, José, até pensei em fazer isso, cara, mas é um. Deixa eu ver se não é aqui. Não. Bom, deixa eu ver se não é aqui. Ô, professor, Oi. aqui para mim tá aparecendo que tua tela de compartilhamento ela tá com o microfone desativado. Eu acho que não é aí nesse onde você tá. Talvez seja no próprio Google Meet aqui que você tem que. Mas eu tô mexendo no Meet, cara. Deixa. Pera aí, ó. Nada, né? Muro alto pra caramba, com concertina e sensor que grita se alguém encostar. Botão de Pô, pior que há um tempo atrás já me aconteceu isso, cara. chão. Aquilo ali para até caminhão. Tá bem baixinho. Zero cantinho escuro pra alguém se esconder. Ah, mas vocês estão ouvindo alguma coisa? Aqui pra mim tá parecendo uma bem baixinho. E agora? Ela reage. Eu não tô. Agora não. É o vigilante. Seja na guarita, seja na ronda. É ele que é a inteligência ativa. É o olho treinado que vai sacar atitudes. Aqui tá, Agora tá sim. bem baixinho. Dá pra ouvir bem baixinho. Agora Bem tá baixinho. Tá baixinho. O muro é só um muro. Quem dá cérebro pra ele é o profissional. Ok, vamos Ok, supor tá saindo filé. que conseguiu passar pelo perímetro. E agora? Agora ele caiu num Tá saindo? segunda camada. Tá. Controle de Sim, acesso. sim, pra mim sim. Aqui a coisa aperta. Pera aí. Turma, Porra, daqui a pouco vocês que estão com o volume baixo estão me fazendo quebrar a cabeça aqui, né, galera? Não é não, né? Não. Não, né? Não, tá no máximo aqui. Olha lá, hein? Deixa eu aumentar bastante aqui, peraí. Talvez possa ter a ver com a minha saída de áudio também, ó. Tá no máximo aqui o meu, ó. hoje o nosso papo é sobre desafios grandes, viu? Tá saindo? Tem a missão de proteger o lugar onde Tá, vamos continua esse normal. dinheiro do Tá nosso bom agora. país. A Casa da Moeda. Pensa na responsabilidade. É gigante. A gente está falando em esconder de reais em notas de ouro, muito ouro. E aí, como é que se protege um alvo desses? Não adianta botar o super-homem lá na porta, né? A solução é bem mais esperta. É aqui que entra a tal da teoria da cebola. Pensa numa cebola mesmo. Para chegar no miolo, você tem que passar por várias e várias camadas, certo? Na segurança é a mesma coisa. O invasor passa da primeira barreira? Ótimo, tem outro esperando. Passa para afiar o cara. A grande sacada é essa. Nunca, mas nunca mesmo, depender de uma única defesa. E cada uma dessas camadas serve para 4 coisas, basicamente. Primeiro, deter. É fazer o criminoso olhar e pensar, aí não dá. Segundo, detectar. É acender a luz vermelha no exato momento que algo errado acontece. Terceiro, atrasar. É ganhar tempo, cada segundo tempo. E por último, responder. Com tudo isso, dar tempo para nossa resposta ser certeira e eficaz. Beleza, então bora começar a descascar essa cebola. A primeira camada, a casca, sabe, é o perímetro físico. A missão aqui é simples, manter o problema bem longe do alvo principal.
Num lugar como a Casa da Moeda, isso quer dizer o quê? Muro alto pra caramba, com concertina e sensor que grita se alguém encostar, portão blindado, daqueles que não passa nada, e os famosos bollards. Sabe aqueles postes que sobem do chão? Aquilo ali para até caminhão. E claro, luz para todo lado, zero cantinho escuro para alguém se esconder. Mas ó, presta atenção nisso aqui, que é o pulo do gato. Toda essa parafernália tecnológica, ela é passiva. Ela reage. Quem é que age? É o vigilante. Seja na guarita, seja na ronda. É ele que é a inteligência ativa. É o olho treinado que vai sacar a atitude suspeita, o carro que passou devagar demais, a pessoa nervosa antes do problema chegar no portão. O muro é só um muro. Quem dá cérebro para ele é o profissional. Ok, vamos supor que o cara é bom e conseguiu passar pelo perímetro. E agora? Agora ele caiu num funil. A segunda camada, o controle de acesso. A partir daqui, a coisa aperta. Cada passo é milimetricamente controlado. E o que tem nesse funil? Primeiro, as eclusas, aquelas portas que te prendem num cubículo. Depois, identificação de fator duplo. Não adianta só o crachá, tem que botar o dedo lá na biometria. Todo mundo, sem exceção, passa no detector de metal e no raio-x. E nas áreas mais críticas, o pessoal usa uniforme especial, sem bolso nenhum, para não ter como levar nem tirar nada. Vamos imaginar a cena da eclusa, para ficar bem claro. É um processo de 2 tempos. Primeiro, a pessoa entra, a primeira porta fecha. Pronto. Ela está ali, presa, num espaço pequeno, e aí, trancada ali dentro, a segunda porta só vai abrir depois que o sistema e o operador confirmarem que está tudo certo. Não tem como dar um jeitinho. É impossível forçar a passagem. E é exatamente aqui que mora o perigo na maioria dos lugares. O fator humano. O papel do vigilante na eclusa é crucial. É fazer a regra valer. Ponto final. Não importa se quem está entrando é o chefão, o presidente ou o melhor amigo. A confiança não é na pessoa, é no procedimento. É o olho do vigilante que vai pegar o cara que está suando frio ou que está olhando para todo lado. São sinais que máquina nenhuma detecta. É nossa percepção. Certo. O cara passou pela eclusa, tá dentro, pode ser um invasor disfarçado ou pior, um funcionário com má intenção. Agora a gente entra na terceira camada. Vigilância interna e zonas. O jogo agora é outro. Rastrear e isolar. Lá dentro não tem ponto cego. Esquece. Tem câmera 360 em todo canto. Sensor de movimento, sensor de peso. Se uma pilha de notas sair um graminha mais leve, o alarme dispara. Mas o conceito-chave aqui é a compartimentação. Sabe o que é isso? É simples. O crachá do pessoal da limpeza não abre a porta do cofre. Cada um só entra onde é autorizado. O acesso é dividido em fatias. E, de novo, quem dá vida para essa tecnologia toda? O ser humano. O operador do CFTV não pode ser um cara que fica vendo a vida passar na telinha. Ele tem que ser um detetive, um caçador de anomalias. O trabalho dele não é esperar o crime acontecer, é procurar o que está fora do normal. O funcionário que está num lugar que não devia, a pessoa que está agindo de um jeito estranho. Ele está procurando a agulha no palheiro antes que ela espete alguém. Agora, vamos para o pior cenário possível. As preventivas falharam. O alarme tocou. O incidente está acontecendo agora. É nesse momento que a quarta camada, a camada de ação, entra em jogo. A resposta. E é agora que tudo que a gente viu faz sentido. Aquele muro alto, a eclusa demorada, a porta blindada pesada, tudo isso foi projetado com um único objetivo: comprar tempo, atrasar o inimigo. Cada segundo ganho é um segundo a mais para a equipe de resposta tática chegar. E chegar preparada, sabendo onde o problema está. O atraso não é uma falha, é parte da estratégia. É a ponte que conecta o alarme à solução. Foi descascando a cebola camada por camada. Passamos pelos muros, pelas câmeras, pelos sensores, pelas portas blindadas. E agora, a gente chegou no miolo, no coração da cebola. O que tem lá? O elemento humano. A gente. Pensa bem, a tecnologia sozinha é burra. Uma câmera só filma. Um sensor só apita. Quem é que olha para a imagem e entende o que está acontecendo? Quem é que ouve o alarme e sabe exatamente o que fazer? É o profissional treinado. O vigilante é o cérebro que liga todas essas camadas e faz elas funcionarem juntas. E para a gente fechar, quero deixar uma pergunta no ar. Imagina um apagão geral na Casa da Moeda. Gerador principal pifa, de emergência. As câmeras apagadas. Os sensores mudos. As portas eletrônicas travadas. Nesse cenário de escuridão total,
Qual é a única camada de segurança que continua funcionando? Qual delas se torna, de longe, a mais importante de todas? Fica aí a reflexão. Entenderam, galera? Esse tipo de estrutura, deixa eu até compartilhar uma outra parada aqui para vocês, para a gente falar rapidamente sobre isso. Ó, esse tipo de estrutura em camadas é muito comum a gente ver isso na área da segurança privada, né? A gente coloca sempre, a gente pensa o que é mais importante, a gente sempre coloca no centro, né? Ó, o que é mais importante está no centro e nós vamos criando camadas de proteção em volta. Para quê? Para que a gente consiga detectar antes. Eu sempre penso assim, ó, imagina num sistema de alarme na tua casa, mas um sistema que você possa ativar de noite. Enquanto tipo, você vai dormir, tu liga o alarme da casa, né, para dormir tranquilo. Tu prefere ser informado quando o ladrão, né, ele pulou no teu pátio ou quando ele está dentro da tua cozinha? Né? Onde que é melhor eu detectar esse cara? Lá fora no pátio ou dentro da cozinha? Né? Então, para a gente pensar, e aí a gente tem que falar em tecnologia, a gente vai ver isso semana que vem, né? Mas olha, a primeira camada é o perímetro físico, a gente falou de perímetro, né? Ó, é deter e detectar a distância, né? Muros com concertina, sensores, barreiras físicas, vigilância ativa, né? Com uso de cancelas, os bollards, né? Que são aqueles pinos que a gente falou ontem, né? Que sobem do chão, rondas, tudo isso faz parte da primeira camada de proteção, ó. A segunda camada já é o funil de contenção. É onde entra já os sistemas de eclusa. Quem já foi em prédio que tem portaria virtual sabe o que é eclusa, né? Abre o primeiro portão, daí você fecha aquele portãozinho, somente depois que ele fecha que abre o próximo para você passar. Isso é o que a gente chama de eclusa. Tem tanto para pessoas quanto para carro, né? Tem a identificação com biometria. A gente usa biometria para identificar se a pessoa pode estar naquela área. E também os detectores, ó, detectores de metal, desculpa, ou detectores de raio-x. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um videozinho que eu consegui também na internet sobre uma situação que foi na Casa da Moeda do Canadá, tá? Uma parada que rolou lá, para vocês entenderem. Depois a gente vai para a terceira camada. Quando a gente vai aqui para a terceira camada, a gente está falando de tecnologia pura, ó. A gente está falando já de sistema de imagem, a gente está falando de sistemas de alarme. Tem aqui, ó, eles colocam nas cargas sensores de peso, são balanças, né? Que conseguem identificar variações de 1 grama. 1 grama. Né? Se tiver que pesar tanto e estiver pesando 1 grama a menos, o sistema identifica. Por que estaria pesando 1 grama a menos, por exemplo? Né? Por que estaria pesando menos? Mão leve, por exemplo, né? E a última camada seria realmente a resposta tática, né? Que é o fim das contas. Mas veja que o vigilante, ele opera em todo esse circuito. Ó. Em todo esse circuito a gente tem a ação do vigilante. Deixa eu pegar aqui, cadê o videozito? É esse aqui. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Deixa eu só colocar ele aqui paradinho para poder compartilhar. Então, esse cidadão que vai aparecer no vídeo aí, galera, esse vídeo não tem som, tá? Então não se preocupem. Ó, esse cidadão aqui, em alguns meses, esse bonitão aqui, ó, isso aqui é um portal detector de metais, tá? Essa estrutura aqui é um portal detector de metais. Observem só como é o processo aqui, tá? Ó. Então ele passou pelo portal, faceiro, aqui o material dele, né, mochila, coisa arada, tá ali, ó. Agora passou o tênis dele, tudo passa pelo detector de raio-x para fazer verificação, tá? E ainda vão passar ali o detector portátil de metais, ó.
fazer uma verificação ali nele, né? O vigilante verifica ali, coisa e tal, tá tudo certo, né? Ele vai pegar, vai botar o tênis, nada identificado, foi liberado. Só que detalhe, aqui não tem um áudio, mas segundo a reportagem que eu li, quando ele passa pelo portal, o portal identifica metal, tá? O portal identifica metal, quando ele passa no portal. Só que depois, vem ali vai passar no raio-x já o tênis dele, ó, vem lá o cidadão ali com o detector portátil, passa nele e, né, não tem nada, libera o cara. Esse cidadão ali, ele era funcionário, tá? Ele roubou mais de 190 mil dólares em alguns meses, tá? Deixa eu só parar de compartilhar, que eu não sei o que vem depois aqui, né? Só... Bom, deixa eu só terminar, fechar aqui, viu? Esse cidadão escondia ouro no reto, lá atrás, lá, no reto. Ele escondia o ouro, pedaços de ouro lá. E aí conseguia passar pelos equipamentos e eram liberados. Desviou mais de 190 mil dólares em alguns meses. Então veja como é a criatividade das pessoas, né? Ali, Amaury, inclusive, eu fiz essa pesquisinha no final da tarde, confesso que fiz bem rápido, mas fala da questão até de como é a vestimenta, como são os uniformes dessa galera. Eles trabalham com uniformes que não têm bolsos, sabe? Para não ter uma facilidade, inclusive, de esconder as coisas, né? Então é um nível de segurança extremamente alto. Só que da mesma maneira que tem a segurança alta, o pessoal inventa maneiras criativas, né, de conseguir burlar todo esse sistema de segurança. Complexo, né? Entendido, Amaury? Entendido. Estamos fechados aí, né? Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, eu vou dar uma acelerada no conteúdo aqui, porque eu tô com outro plano para a gente hoje, tá? Como a nossa aula vai 10h21, eu vou dar uma acelerada no conteúdo e depois a gente vai fazer um quiz, uma espécie de um simulado aqui, bem rapidão. Eu vou usar uma ferramenta aqui do próprio Meet, tá? Para a gente fazer isso. Então, eu lanço as perguntas, vocês selecionam as respostas ali e vamos ver como é que vocês estão para a prova. O pessoal às vezes reclama que a prova de vigilância é muita coisa, é difícil, não sei o quê. Mas é isso. Vocês estão me ouvindo bem aí, galera? Fora o Lincoln que disse que a minha voz caiu? Sim. Então, sim. Então o problema é do seu Lincoln. Muito bem. Plano de segurança, né? Importância do planejamento, pessoal. Quando a gente fala de plano de segurança, até antes de setembro de 2024, né? Até antes da Lei 14.967, fazia-se plano de segurança, mas apenas as empresas mais estruturadas, mais organizadas. As empresas menores não faziam, até porque não sabiam fazer, né? Tem todo um processo, tem todo um procedimento para conseguir realizar, né, um bom levantamento e gerar, né, um bom plano de segurança. Agora, a Lei 14.967 tem o papel do gestor de segurança privada, né? Então, dentro de uma carreira na segurança privada, vocês começam com o vigilante, vão a vigilante supervisor, e vocês podem ir a gestor de segurança privada, tá? E aí já é outro papo. Quando é gestor, toda essa questão de análise de risco é o gestor que faz. E o plano de segurança, ele é feito a partir da análise de risco. Então, eu vou começar ao contrário. Olha o exemplo prático ali, ó. Antes de um grande evento, né? O chefe de segurança e os vigilantes se reúnem para revisar o plano de segurança, discutindo pontos críticos e ajustando as estratégias para garantir a proteção do local e do público. Rafa, tu tá com esse login da Marileia, é isso?
Pronto. Vocês fazem esse tipo de análise antes dos eventos, antes de começar o baile? Pronto. Muito bem. É muito comum quando fala de evento, vou dar o exemplo do evento que é o que está aqui, né? É que a equipe se reúna antes para conhecer o perímetro, para conhecer as saídas, para conhecer onde são os banheiros, para conhecer a entrada e saída de estacionamento, né? Conhecer todo o entorno. Por que isso é importante? Se você vai atuar naquela área, você precisa conhecer aquela área, né? E quando a gente fala de um plano de segurança para uma indústria, por exemplo, nós precisamos ter conhecimento de toda a área, toda a estrutura daquela indústria, até para conseguir identificar possíveis pontos mais vulneráveis, né? E por conta disso, tornar a segurança mais efetiva, dar uma atenção especial a determinados locais. Então, a eficácia do plano de segurança ela está baseada nas medidas de segurança que vão funcionar se forem planejadas e executadas adequadamente. Quando a gente tem, pessoal, um plano de segurança e ele determina algumas medidas, não é para ficar improvisando, inventando história. Ah, é porque eu achei melhor fazer assim. Não tem achar melhor. Se tem um plano de segurança, alguém pensou nele, alguém avaliou ele. A gente precisa executar, né? E obviamente que o sucesso de uma medida vai depender da outra. Então, é igual, imaginem assim, quem tem carro, trocar o pneu do carro, uma coisa depende da outra. Se você não, você precisa de uma chave de roda para tirar os parafusos, né? Mas não adianta tirar os parafusos se o teu step está vazio, não vai resolver o problema, né? Então, uma coisa vai dependendo da outra. Daqui a pouco você tem a chave de roda, vai lá, solta os parafusos, vai ver cadê o macaco para levantar o carro. Não tem, não funciona, né? Então, assim, você não consegue ter uma eficácia em todo o processo. Tipos de planejamento de segurança. Nós temos o planejamento institucional, que ele é mais estratégico, né? Então, ele acaba sempre sendo mais uma utopia, mais um grande sonho, né? Que é o que seria o ideal para toda uma empresa. Eu às vezes penso que se não tivesse o ser humano, qualquer plano seria o ideal, se não tivesse ser humano, mas tem, né? Então tem ele ali na malandragem, pensando, levar isso em consideração também. Tem o plano intermediário, né, que é o plano setorial, que você faz para setores em específico. Então imagina, eu tenho um plano inteiro para a indústria e depois eu consigo fatiar essa indústria. Ó, aqui tem área de produção, lá tem área de estocagem, lá tem área de expedição, ali tem área de estacionamento. E para cada lugar desse, cria-se um subplano, apenas para aquele lugar. E aí tem o plano operacional, que é o plano de execução. Ele costuma ser bem mais detalhado, bem mais voltado para situações inesperadas e para resolução de problema. Por exemplo, lá na expedição, tem um banheiro lá. Se estourar um cano desse banheiro, como é que faz? Já está previsto ali, né? Acionar a manutenção, acionar tal pessoa, avisar tal pessoa, né? Então, tudo isso a gente acaba fazendo quando a gente fala de planejamento de segurança, tá, pessoal? Vamos para a unidade 4, também de uma forma mais expressa, falar sobre um assalto, tumultos e pânico. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre assaltos, tumultos e pânicos, todas são situações de alto risco, né, pessoal? Alto risco. Assalto, explosões, desabamentos, tumultos. Imaginem agora, por exemplo, amanhã está se anunciando. Não, era para hoje, né? Acho que adiaram para amanhã. Aquela greve dos caminhoneiros. Então imagina que você é vigilante de uma indústria e tem um fluxo muito grande de caminhões lá, entra e sai, entrega, né? Enfim. E daqui a pouco eles resolvem fazer uma paralisação na frente da indústria. Ninguém entra e ninguém sai. Como é que vocês vão lidar com isso? Né? Daqui a pouco eles estacionam os caminhões ali, então de boa. Mas e se eles resolverem começar um tumulto ali? Daqui a pouco tem um ali que não quer, que não concorda, quer tirar o caminhão e eles começam a brigar e fecha o pau. Tudo bem, é na frente da empresa pública, né? Mas e se fosse no pátio da empresa que começasse essa briga? Como é que ia fazer? Às vezes está com 2 vigilantes ali e tem lá uma galera, tem, né,
tem um número de pessoas maior lá no local. Como é que faz para lidar com isso, né? Desabamentos, pessoal. A gente que está, vocês que estão no litoral, desculpa, essa região do vale, que costuma ter muito desses casos de desabamento, isso acontece em desabamento justamente no local de trabalho onde vocês estão. Imagina uma obra, tem desabamento lá. Como que lida com isso, né? Então a gente precisa ver quais são as medidas que os vigilantes podem tomar para cada situação, né? Então, ó, ali tem um exemplo, durante um assalto, o vigilante manteve a calma, observa os detalhes dos criminosos e o que está acontecendo, que é o que se espera muitas vezes do vigilante, que ele consiga prestar atenção, né, nesses detalhes dos criminosos. Por quê? Porque o vigilante vai precisar dar um apoio para descrever como são essas pessoas, eventualmente até ajudar na confecção de um retrato falado, né? Aqui tem algumas medidas, ó, para a gente adotar em situações de crise, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é compreender a situação. E isso é algo que exige muito olhar crítico, né? Você tem que observar e você precisa entender o que de fato está acontecendo, né? A partir desse olhar e desse entendimento do que está acontecendo, é que você vai conseguir tomar as medidas corretas, né? Que você vai conseguir organizar minimamente quem acionar. E ali fala a respeito de comunicar polícia e bombeiros, né, em caso de desabamento, por exemplo, ou um tumulto, ou talvez alguém ferido que tenha que chamar lá a SAMU, se tiver um desabamento é bombeiro, daqui a pouco é um princípio de incêndio, enfim, você tem que ter tudo muito bem claro para você de quem acionar em cada situação, tá? Logo em seguida, comunicar o seu supervisor imediato, porque quando dá um problema no posto, pessoal, com toda certeza o cliente vai ligar para a empresa. E quando o cliente liga para a empresa, ele quer falar com o supervisor, ou quer falar com o vendedor que vendeu para ele. Mas como é que o supervisor ou essa pessoa do comercial vai ter informação se o vigilante não entrar em contato e não relatar o que está acontecendo? Né? Então, qualquer tipo de problema que acontece no posto de serviço precisa comunicar o supervisor de vocês. Sempre pensem no supervisor, tá? Mas lá o cliente pede para avisar ele, não sei o quê. Avisa, depois. Primeiro o supervisor. Sempre. Avisar o supervisor é prioridade de vocês. Sempre, tá? E também evitar reações precipitadas, né, galera? Ó, sempre agir com cautela e estratégia. Por quê? O primeiro item fala sobre compreender a situação. Ó. Primeiro fazer o entendimento. E depois, obviamente, tentar dar aquela parada, tentar dar aquela respirada para entender o que está acontecendo. E outra coisa, galera, principalmente em situações que envolvem desabamento, que envolvem incêndio, vocês são os heróis dos filhos de vocês, muitas vezes. Não é para dar uma de herói e entrar lá, aquele fogo e colocar a vida de vocês em risco, porque a gente tem sim que zelar pela preservação e pela proteção da vida, mas também a nossa. Né? Então, sempre pensar muito a respeito disso antes de tomar uma ação. Aqui o exemplo prático fala, né, após um princípio de incêndio, o vigilante, antes de qualquer ação, verifica a extensão do fogo e imediatamente aciona o corpo de bombeiros e seu supervisor, seguindo o protocolo. Quando a gente fala, inclusive, galera, aqui, ó, de seguindo o protocolo, significa que o supervisor deste exemplo seguiu o protocolo do posto dele, tá? Porque cada local vai ter um protocolo diferente. Então, aqui ele está seguindo o protocolo do posto dele, tá? Quando a gente trabalha para empresas, indústrias grandes, é uma beleza, porque o protocolo é igual em todos os lugares. Então, se você trabalhar em uma agência do Bradesco, em todas as outras vai ser igual. Né? Uma agência do Banco Itaú, em todas as outras vai ser igual. Indústrias grandes, uma Nestlé, por exemplo, todas vão ser iguais.
Todas vão ter os mesmos procedimentos. Claro que talvez um pouco adaptado pela característica da planta. Então, talvez algumas coisas sejam um pouquinho diferentes pela especificidade do local onde você está. Mas, a grosso modo, é tudo muito parecido, tá, galera? Seguindo, a gente deve sempre buscar dialogar, né? Por quê? Quando a gente está numa situação de risco muito grande, ou uma situação de calamidade, é muito comum as pessoas estarem exaltadas ou traumatizadas. Então a gente tem que lidar com muita calma, com muita paciência, até para evitar gerar mais problema do que já tem. Às vezes, na ânsia de resolver uma situação, a gente até acaba criando outra. Deixa eu só pegar uma informação aqui, pessoal. Me dá só um segundinho. PDF, esse aqui. Deixa eu só abrir para ver uma coisa aqui, galera. Pronto. Pronto. Já descobri o que eu queria. Fechar. Beleza. Então, pessoal, sempre tratar com muito cuidado essas pessoas, tá? Existe uma expressão dentro da psicologia que é o não fazer, não revitimar a pessoa, né? Não ficar com esse tipo de pergunta, mas como foi? Mas e aí? Mas como é que aconteceu? Tá, mas e tu viu? Né? E a pessoa correu para onde? Né? Não. Num momento de trauma, tudo que você precisa é acolher a pessoa e mantê-la em segurança. Ponto. Arruma um lugarzinho para ela sentar, dê uma água para ela, dê uma atenção para ela, né? Escute o que ela tem a dizer, se ela tiver alguma coisa a dizer, mas não fique fazendo perguntas a respeito do que aconteceu. Não é o momento, não é a hora. Isso você pode fazer em outro momento, né? Neste não. No momento do trauma, não, tá? A evacuação ordenada também, né? Fazer uma evacuação bem organizada, justamente para prevenir tumultos e ferimentos. Muitos acidentes acontecem, pessoal, em evacuações que não são organizadas, tá? Basta ver aquele evento da Boate Kiss, a quantidade de pessoas que morreram por pisoteamento, né, em decorrência do pisoteamento. Por quê? Né, porque na hora do tumulto, se alguém tropeçar e alguém cair, já era, sabe? Já era. Quem gosta de jogo de futebol, a propósito, né, desculpa, o único time da Série A no Campeonato Brasileiro é aqui de Chapecó, né, não posso fazer nada. Amanhã tem Chapecoense e Corinthians aqui, caso alguém tiver interesse. Acho que acabou os ingressos do Corinthians, né, mas dava de ir na torcida da Chape ainda. Numa saída de jogo de futebol, jogo que tem muito movimento, vocês podem observar que tem aquele fluxo de pessoas que em algum momento é mais intenso, né? O Sérgio, que morou na Baixada Santista, com toda certeza já foi na capital andar de metrô, né, Sérgio? Já andou de metrô na capital, né? Já, metrô, trem, meu Deus, mano. Quanto? O metrô é show. Mas o trem Hein, Sérgio, como é que é na saída do metrô? Na hora que abre as portas, para sair e para entrar? É mó tumulto, é mó tumulto. E, inclusive, teve uma situação, uma vez eu estava lá em São Paulo, vindo de São Paulo para o Guarujá, num domingo. Eu entrei no metrô e entrou a torcida Corinthians. Os caras fazendo mó zoeira dentro do vagão, né, do metrô. Estação tal, estação, quando chegou na determinada estação, tinha a torcida do São Paulo. Eles entraram, já quebraram, foi uma pancadaria dentro do metrô, mano. E eu fiquei sentadinho só olhando, assim, os caras se desquebrando. E não tem segurança, não. É um monte de gente. Não sobrou pra você, então? Não, eu fiquei quietinho, sentadinho, não sobrou nada, tava com a camiseta normal, era só a camiseta de como é que fala? De torcida organizada, né? Eles já marcam, parece que os encontros. Isso tem muitos anos, mano. Mas então você se saiu bem. Fiquei quietinho, né? Só vi os caras se quebrando lá. Aí os caras tocando pra fechar a porta não fechava. Foi uma cena, foi. Muito bem. Quando tem eu citei o exemplo de metrô, porque eu não sei quantos já tiveram essa experiência
né? Mas é um caos. Entrada e saída dos trens de metrô é um caos. Então imagina se alguém tropeça e cai no chão, né? A complexidade que é para socorrer essa pessoa. Então, quando vocês forem responsáveis, se acontecer, é comum que esses locais façam treinamentos, tá, pessoal? Tem simulações de evacuação. Mas se vocês um dia precisarem usar isso, sempre tentar ordenar, sempre tentar organizar, né? Sempre sinalizar com a mão o sentido que é para seguir e sempre falando, pessoal, é caminhando, andando, com calma, porque basta o primeiro começar a correr, a casa cai, né? Então imagina como é fazer isso, né? Obviamente, se tiver uma grave perturbação, pedir o apoio da polícia, né? Pediu apoio da polícia, foram um encontro de torcidas desse aí de São Paulo e Corinthians, então pode chamar até o BOP lá, o tático, porque o bicho pega, né? Esses aí são brabo. Então já fazer o acionamento da polícia, manter a calma e acalmar os demais, né? Então isso aqui é muito fácil de falar na teoria, na prática não é nada fácil. Quando a gente fala de ser um ponto de referência de tranquilidade no meio do caos, não é nada fácil, extremamente desafiador, mas é aquilo que eu falei anteriormente, de não tentar ficar perguntando, né, ficar fazendo, não, mantenha calma, deixa a pessoa também dar uma respirada. Preservar o local é uma atribuição do vigilante também, tá, galera? Essa preservação, aconteceu um incêndio lá, por exemplo, né, ou um desmoronamento. Pegar uma fitinha zebrada daquela, né, e fazer o isolamento do local, preservar. Esse local provavelmente vai ter que passar por uma perícia depois. Se ele não estiver preservado, como é que a gente garante a integridade desse local, né? Então sempre pensar nessa questão da preservação do local para não ser contaminado, né? Ó, sobre evacuação, o conceito de evacuar um local, ó, é a retirada ordenada e programada de pessoas de uma determinada área, né? É importante evitar o pânico e o tumulto, porque isso pode causar mais feridos. Quando faz uma evacuação que não é ordenada, pode gerar mais feridos. Também é importante conhecer a área, conhecer as vias de evacuação e ter o pessoal com treinamento. Esse tipo de treinamento vocês vão receber da empresa de vigilância lá no local, ou do cliente. Quando o cliente é bem organizado, o próprio cliente treina vocês, na chegada já, na integração, no onboarding, o próprio cliente já treina vocês, tá? Um outro evento crítico que a gente tem, ó, são os eventos que envolvem explosivos e ameaças de bomba. Isso aqui não é muito comum nós termos no nosso país, mas acontece. Acontece, tá? Então imagina, ó, tanto que, ó, geralmente são trotes, mas o risco é real. A gente sempre tem que considerar a possibilidade de ser verdade. Por mais que a grande maioria realmente sejam trotes, a gente sempre tem que pensar, cara, mas e se for verdade? Como faz, né? Obviamente que quando tem uma ameaça de explosivo ou de bomba, gera uma paralisação, gera pânico, gera toda uma necessidade de evacuar. Aqui em Chapecó, eles fazem no prédio, o Cicobi Maxi Crédito tem a sede dele em Chapecó. Eles têm um prédio bem bonito aqui na cidade. De vez em quando a gente passa na frente ali, tá todo mundo na rua. Aí tem um muro do lado da Cooperal, fala todo mundo na rua ali. Assim, ó, uma galera ali na rua, muita gente. Por quê? Eles estão fazendo simulado de evacuação. Eles fazem uns 4 ou 5 por ano, cara, simulado de evacuação. Para quê? Para garantir que no dia que, se houver a necessidade de evacuar, não tenha pânico. Porque tem um detalhe, quando é prédio, para evacuar, é pelas escadas. Não faz evacuação pelo elevador. E como é que você pega, vamos imaginar ali um prédio comercial com, sei lá, 60 pessoas em cada andar, minimamente, né? E aí tem 10 andares, estão falando aí de, sei lá, 500 pessoas. Pensa tirar todo mundo do prédio, né? Ó, tem uma bomba no prédio, tem que tirar todo mundo. Quem é que vai manter a calma? Como é que vai organizar essa bagunça? Né? Como que faz isso sem gerar um trauma ainda maior, né? Então, evacuar o local sem pânico, manter o contato com os órgãos policiais especializados. Obviamente, ó, aqui tem um exemplo,
O vigilante recebe uma ligação anônima com ameaça de bomba. Ele imediatamente aciona a polícia e inicia a evacuação discreta do local, sem causar pânico, né, seguindo todo o protocolo de segurança. Veja, recebeu ameaça de bomba, você não vai investigar primeiro se é de verdade, se não. Não, cara, é protocolo de evacuação. Simples assim. Depois vão procurar ver se tinha, né? Não é primeiro procurar, deixar todo mundo lá e, né? Muito bem. E quando a gente identifica um artefato ou uma caixa suspeita num local, como é que faz? Né? Você está fazendo ronda lá pelo estacionamento e você daqui a pouco descobre que alguém deixou uma caixa bem meio para baixo assim da roda do carro, uma caixinha de papelão pequena, está meio para baixo da roda do carro. E aí? Será que é só uma caixa vazia? E se não for? Né? Então vamos lá. O que a gente faz quando vê isso, né? Aqui tem um exemplo, vamos começar por ele. O vigilante encontra uma mochila abandonada em uma área de grande circulação. Sem tocar, ele isola a área com os cones e a fita, né? E aciona a polícia para que o esquadrão antibombas faça a verificação. Para terem uma ideia, os aeroportos que são internacionais, eles têm sistemas eletrônicos, por imagem, né? De detecção de objetos esquecidos ou objetos parados por muito tempo. As próprias câmeras identificam, olha, ficou uma mochila, ficou uma mala parada no mesmo lugar por muito tempo, sei lá, por 20, 30 minutos, eles já acionam a equipe de segurança para verificar. Por quê? Porque pode ser um artefato explosivo. Né? E aí não se brinca, na dúvida vai verificar. Simples assim. Procedimento: não tocar e não chegar muito perto. Então, viu a caixinha ali embaixo do carro, no estacionamento? Cara, não mete a mão para tirar ela de lá. Né? Pode não ser nada. Pode não ser nada. E se for? Né? Fazer o isolamento da área e aguardar os policiais especializados que eles vão lá e fazem a verificação. Beleza? Também não é para dar uma de herói. E agora nós vamos brincar de fazer teste, pessoal. Coisa fácil, fácil, fácil. Vocês não tem coisa mais fácil do que isso. Deixa eu parar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui da minha tela. Venta aí, pessoal. Que daí eu vou jogar uma outra tela para cá. Isso, venha você para cá. Um pouquinho mais de zoom. Como a prova de vocês é aquelas provas difícil, né, de verdadeiro e falso, que é aquela, pelo amor de Deus, umas provas difíceis que vocês fazem. Deixa eu só pegar aqui onde é que tá. Pergunta e resposta. Aqui, ó. Enquete. Iniciar uma enquete. Pessoal, nós vamos usar uma ferramenta que eu não vou saber quem respondeu, tá? Já vamos deixar uma regra clara. Eu nunca vou saber quem respondeu, tá? Só vou saber se vocês se entregarem, senão eu não vou saber quem respondeu. E vai funcionar assim, eu vou colocar a pergunta e a gente vai ter duas opções. Uma opção vai estar escrito verdadeiro, a outra opção vai estar escrito falso, tá? Depois, lá pelo meio do nosso quiz, eu vou parar de colocar verdadeiro e falso, eu boto só um V e um F, vocês já sabem o que é, né? Não precisa ficar ali repetindo, escrevendo e tal, né? E aí, como é que funciona? Eu consigo saber quando vocês já votaram. Então, nós estamos em 15 na chamada, contando eu. Então, eu preciso de 14 respostas. Tá? É 14 que a gente tá, né? Acho que é isso, né? Eu preciso de 14 respostas. Aí vocês vão ali, respondem, coisa e tal. Lembrando, o meu quiz, ele tem 20 perguntas. 20. Das 20, deixa eu até confirmar aqui, ó. Vou até confirmar para depois não falar, que o professor não sei o que, tá? Ó, das 20 perguntas, 10 são de prova. Beleza? Das 20, 10 são de prova. Então, vocês caprichem aí, porque isso aqui já serve para a gente estudar para a prova.
E aqui é bem de boa, porque não vai ter tempo e tal, né? Eu vou copiar a primeira, vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Vou botar aqui, vou botar aqui. Ctrl C. Ó, eu vou adicionar, não. Eu vou iniciar uma, tá, pessoal? Vai aparecer para vocês, quem está usando o computador, vai aparecer nova enquete, quem está usando o celular, vai aparecer uma notificação de enquete aí. Ó, lancei. Apareceu algum lugar aí, nova enquete, alguma coisa? Já é para ter aparecido, Sérgio. Procura aí que tá aí. Procura aí, vai lá nos 3 pontinhos ali embaixo, tem algum lugar que está escrito ali, nova enquete. Ah, no meu não tá, não. Fábio, achou aí, Fábio? Ponto. Quem mais achou? Fábio tá no computador, né? Também Tá. não achei. Tá usando o que ali? Computador ou celular? Celular. Vai lá nos 3 pontinhos, procura ali que tem enquete ali em algum lugar. Eu Já botei já. não consegui achar ainda, não. Vai nos 3 pontinhos, ferramentas, aí vai abrir outra aba e vai ter pessoas, informativo e ferramentas. Aí clica em ferramentas. Aí vai ter etiqueta ativa. Enquete ativa, né? Isso, enquete, etiqueta. Ó, eu tô com 8 votos aqui, pessoal. Tô com 8 votos, então faltam alguns votos aí, galera. 9 agora. Pronto, votei. 11 votos já. Faltando 3 votos aí. Conseguiu, Thalia? Consegui. Pessoal, quem que não conseguiu aí? Deve ter gente dormindo, estão na aula só de corpo, né? Pessoal, quem não conseguiu aí, por favor? Pessoal, faça uma chamada no chat aí, por favor. Tenho 10 pessoas só no chat, pessoal. Cadê o restante? Tô dormindo. Pessoal, nós estamos em 15 pessoas na chamada, eu tenho 10 pessoas no chat, tá? Sinceramente, eu acho isso uma palhaçada, cara, que eu não tô perdendo o meu tempo aqui. Eu não tô aqui para falar para vocês à toa. Então, assim, quem não tá afim de ficar na aula, sai, vaza da aula. Né? Eu falei lá no começo que a aula não era para criança. Vigilante não é uma profissão para criança. Quem é criança e acha que isso aqui é uma brincadeira, pode ficar à vontade para sair da sala. Mas quem acha que não é criança, que é adulto, que pode ser vigilante, né? Por favor, completem os procedimentos que são solicitados, gente. Perguntei quem está com dificuldade de fazer o processo, ninguém está com dificuldade, mas falta voto. Ó, faltam 3 votos ali, pessoal. Vou perguntar de novo, quem não votou? Não, Diego, eu quero saber quem não votou. Quero saber quem não votou porque está com dificuldade. Difícil assim, né, galera? Vamos lá, vamos seguir aqui. Só dar um print nisso aqui. Um segundo, pessoal.
Só um pouquinho. Muito bem. Pessoal, essa pergunta, deixa eu só voltar aqui. Então, o vigilante deve ser proativo, dinâmico, interativo e preventivo. Sim, a resposta é verdadeira. Dos 11 votos que eu recebi aqui, galera, todos acertaram essa pergunta, tá? Então, essa daqui foi para conta, tudo certo. Né? Obviamente que a gente busca, né, o vigilante com um perfil que ele seja proativo é que ele tente sempre se antecipar as situações, né? Antever os riscos, né? Dinâmico, que ele possa se adaptar rapidamente às situações. Interativo, que ele possa se comunicar com clareza. E preventivo também, né? Que ele possa prevenir a ocorrência de incidentes. Beleza? Deixa eu finalizar esta enquete e vamos começar uma outra. Essa outra aqui também é bem difícil. Eu tenho que botar umas perguntas mais difíceis aqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Valendo, pessoal. Beleza, tá indo bem, tá indo bem. Pessoal, estamos aí com 12 votos, tá? De um total de 14. Todos acertaram, tá? Sim, a opção é verdadeira, né? Justamente porque entre as funções do vigilante está realmente fazer esse registro das ocorrências, das alterações, de tudo que acontece no posto de serviço. Então, sim, verdadeiro, acertado. Vamos pegar essa outra aqui agora. Eu acho que eu posso criar uma na sequência da outra que vai dar no mesmo. Cadê? Pronto, pessoal, tá aí. E agora? Por enquanto ainda bem. Opa! Tivemos um desvio feio aqui agora. Tô pensando, calma aí. Professor, não está aparecendo para mim agora, não está abrindo. Dá uma checada se não tá para baixo, porque eu não criei uma nova, tá na sequência da anterior. Tá 1 e 2, é. Ah, galera, essa aqui tá complicado aí. Pessoal, fechamos 12 votos aí novamente, ó. Então, normalmente numa agência bancária encontramos os seguintes equipamentos utilizados para apoio, né, ao trabalho do vigilante. PGDM, que é a porta giratória detectora de metais. CFTV, que é o circuito fechado de televisão. Sistemas de alarme e o escudo. Lembra que falamos do escudo, aquela estrutura cilíndrica que o vigilante fica protegido, um pouco mais elevado, tal, né? Estamos agora com 13 votos. Dos 13 votos, 9 acertaram. 9 acertaram, mas 4 colegas não acertaram. 4 pessoas colocaram falso. Essa questão é verdadeira, tá, pessoal? Essa questão é verdadeira. Cuidado na hora da prova, tá? Então, sim, tem lá a porta giratória detectora de metais. Lembra que eu falei que era PGDM lá,
o nome dela, né? Sistema de CFTV, que são as câmeras, o alarme e o escudo de proteção, tá? Então, essa é verdadeira. Aqui. Eu vou gerar uma nova aqui para não ficar... Pronto. Professor, o que me pegou ele foi o escudo, pô. Eu lembrava o que era o escudo. Já ficou pensando que era escudo tipo do Capitão América, esse tipo de coisa, né? Não, pô, me veio na mente aquele escudo daquela galera anti-tumulto, tá ligado? Sim. Aí, pô, na mente na hora veio, eu falei, pô, não é isso aqui, eu vou lembrar aqui. Outra fácil aí, galera, ó. Pô, essa daqui, se cair na prova, tá dada, né? Dez votos, 10 gols, por enquanto. Pô, aqui não apareceu, professor. Tu tá no celular, Rogério? Tô. Vai nos 3 pontinhos, ferramentas, enquetes. Apareceu? Não, senhor, deixa eu ver aqui. Ó, vai lá embaixo, tem lugar que tem um lugar ali com 3 pontinhos, né? Clica nele, daí você vai ver ferramentas e vai ver enquetes. Achou aí, Rogério? Achou. Beleza. Pessoal, tô com 13 votos, tá? Todos acertaram. Porque, sim, os estabelecimentos de saúde, eles apresentam riscos específicos, né? Que inclui, sim, rapto de recém-nascidos, tentativa de resgates de criminosos, né? Como nós falamos, inclusive furto de medicamentos controlados. Então, sim, essa opção é verdadeira. Vamos fazer uma nova. E essa daqui vocês vão se embananar, eu acho. Vamos lá. Verdadeiro. Valendo. Lembrando que a frase é uma frase afirmativa, né? Estão indo bem. Só 2 que chutaram na trave por enquanto. Opa, 3. 4. 5 na trave, pessoal. Deus o livre. Estudem bem a apostila, galera. Ó, 12 votos, tá? A portaria de uma indústria é exemplo de guarda móvel. Pessoal, a portaria, ela não se movimenta. Ela é fixa, né? Então, essa afirmação, né, a frase afirma, né? A portaria de uma indústria é exemplo de guarda móvel. É uma frase afirmativa, né? É falso. É falso. Tá? Porque a portaria de uma indústria é um exemplo de guarda fixa ou estática, né? Porque ela não se mexe. A guarita não se mexe, ela não sai do lugar. Né? Quando a gente fala de guarda móvel, a gente está falando de atividades na qual o vigilante não fica parado. Como, por exemplo, os vigilantes que estão fazendo ronda, que estão com uma moto, né? Então, o posto de ronda, por exemplo, ele não é fixo, ele é um posto, né, de guarda móvel, porque ele está sempre se movimentando dentro do perímetro.
Vamos fazer outra aqui. Essa... Não, essa daqui vocês vão acertar. Se errar essa daqui, nós vamos ter que voltar para a aula. Mas aqui ninguém vai errar. Janeiro. Janeiro aqui. Pronto, galera. É. Vamos lá. Deixa eu finalizar ela aqui. Ó, 13 votos, 10 pessoas colocaram verdadeiro. E sim, é verdadeiro, mas 3 pessoas colocaram falso. Então, é uma frase também afirmativa que diz, ó, durante a ronda o vigilante deve estar atento a tudo que passa ao seu redor e transportar a arma de forma a poder usá-la rapidamente. Lembra que nós falamos ontem que a arma tem que estar sempre pronta ao uso, né? Não é para carregar a arma na mão, mas ela se tu tem uma trava no coldre, já deixa o coldre destravado para, se você precisar, rapidamente tu conseguir sacar e usar, né? Então essa opção aqui, galera, é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Não é falso não, ó. Tem gente aí que, se fosse a prova, já tinha perdido uns 3 pontos aí, hein? Vamos prestar atenção, galera. Essa daqui também vai dar encrenca. Essa aqui vai dar encrenca porque a resposta é muito subjetiva, mas vamos lá. Ô, professor, consegue me ver? Sim. Sobre essa questão do coldre aí, no foi na aula de autodefesa, o professor que tinha falado, eu tinha questionado isso para ele. Só não podia ficar com o coldre já desabotoado, né? Uhum. Ele falou que não podia, que tinha que ficar sempre abotoado ali. Em que cenário? Em que cenário, Lincoln? Não, eu questionei no geral, né? A gente tava treinando ali na questão de saque rápido, né? Uma coisa que você tem que, sempre que você vai fazer uma pergunta, o ideal é que você contextualize, tá? Então, por exemplo, tô lá no posto de vigilância do depósito da Expresso São Miguel, e aí eu tenho que fazer a ronda de noite. Nessa situação, coldre afivelado ou solto, entende? Porque se tu perguntar uma pergunta aberta, ele vai pensar, pô, tá um vigilante estático ou tá numa portaria atendendo as pessoas, é claro que ele deve estar fechado, né? Até para tua segurança também. Agora, uma situação que tu tá sozinho, fazendo uma ronda de noite, né? Numa situação ali com baixa luminosidade, é outro cenário. Neste cenário, leva aberto. Eu levaria aberto. Tá? Eu não quero me... Pelo que ele tinha dito lá, ele falou que era lei e tal, eu questionei ali, eu falei, não, para facilitar, professor, tal, a questão, porque ele falou, né, às vezes já teve vigilante que morreu, porque ia puxar a arma e o coldre estava afivelado, aí nesse momento foi que eu questionei, ele falou, não, é lei, tem que estar afivelado, só que tu já tem que estar, como é que eu posso falar, tu já tem que saber que tu tem que desafivelar ele, já tá pronto para desafivelar e sacar a arma, entendeu? Eu imaginei que ele já iria... lembrando que muitos instrutores são militares, né? E aí, lembrando que o coldre do militar e o processo é diferente, né? Eles não estão com 38 na cintura, é diferente. Até o coldre que eles usam é um coldre diferente, né? Então são situações e situações. Então sempre é importante, Lincoln, que tu tiver uma dúvida, contextualiza. Ó, nesta situação, como deve proceder. Beleza? Fechou, valeu. Essa daqui vai dar estresse, tenho certeza, mas vamos lá. Não, mas até que estão indo bem, galera.
Até agora só 2 foi na trave. Pensei que vocês ficar diferente esse placar aqui. E empatou. Pessoal, vamos lá. 12 votos, 13 votos, sendo que 8 pessoas colocaram como verdadeiro e 5 colocaram como falso. Aqui diz o seguinte, ó, cada empresa ou instituição possui um sistema próprio para o controle de acesso, autorizado pela Polícia Federal. Quando a gente fala de autorizado pela Polícia Federal, é um tema que nós não tratamos diretamente na disciplina, mas é um tema que a gente vem falando na jornada. A Polícia Federal não pode auditar isso, né? Sobre, por exemplo, que sistema de acesso eu coloco lá num banco, que sistema de acesso eu vou colocar numa indústria química. A Polícia Federal não pode auditar a respeito disso, tá? A Polícia Federal, ela simplesmente autoriza e fiscaliza as atividades de segurança privada. Então, a gestão dela, da Polícia Federal, é sobre as empresas de segurança privada. Só sobre as empresas de segurança privada. Não sobre equipamentos que vai usar. Inclusive, ela diz assim, olha, o vigilante pode usar lá um revólver 38. Ela não fala a marca do revólver. Ela não fala se tem que ser Taurus, se vai ser Rossi, se vai ser o modelo tal, cano de tantas polegadas, nada disso. Ela não pode fazer isso, tá? Porque tem que dar essa liberdade para o mercado. Essa daqui também todo mundo vai acertar, mas vamos lá. Tá quase aqui, galera. Vamos finalizar essa, encerrar, ok, 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 ok. Valendo. Lembrando que também é uma frase afirmativa, né? É uma frase afirmativa. Então, entre as funções do vigilante, podemos destacar a de instruir-se e atualizar-se. Né? Então, se manter sempre atualizado e buscar qualificação a respeito das atividades que ele exerce. É isso aí, galera. 12 votos até agora, nenhum errinho. 13 votos corretos. Sim, é verdadeiro, tá, pessoal? Isso daqui é realmente uma atribuição do vigilante, se manter atualizado, estar sempre em dia. Essa daqui vai dar o que falar. Tem umas pegadinhas, né, pessoal? Tem que ter umas pegadinhas. Pensem assim, ó, quando a gente terminar o quiz, vocês já fizeram uma prova, tá? Porque metade do que tá aqui vai cair na prova, galera. Ó. Beleza. Não tá difícil não, ó. Mas essa daí eu quero ver o que vocês vão responder. O vigilante trabalhando em um shopping center deve chamar a atenção. Assim demonstrará que está presente. O placar tá feio aqui, hein, galera? A coisa não tá boa pro lado de vocês, não. Ó, vou até finalizar aqui, ó. 13 votos, tá? Tem quatro pessoas que responderam que é verdadeiro. Que o vigilante que trabalha no shopping center deve chamar a atenção para demonstrar que está presente. Mas, graças a Deus, 9 pessoas responderam que é falso. Porque essa realmente é falsa. O vigilante no shopping center, ele deve se manter discreto. Né? Ele não deve aparecer, ele tem que se manter discreto na operação. Beleza? Essa daqui também vai dar problema. Professor, Fale! essa questão do segurança é exclusiva, dele se manter discreto, é exclusiva para o shopping center, é isso? Ó, vamos lá. Cada pergunta é uma pergunta com contexto. O vigilante trabalhando em um shopping center deve chamar a atenção. Assim demonstrará que está presente. Essa era a afirmação. Contexto, né? No shopping está afirmando que deve chamar atenção. E a gente viu durante a disciplina, justamente não, né?
que o vigilante tem que se manter discreto, para não chamar a atenção de forma desnecessária, né? Sim. Essa daqui vai ser de boa também. Acho que isso aqui todo mundo vai acertar. Verdadeiro. Falso. Valendo. Excelente, galera. Por enquanto, 11 votos, 11 acertos, 12 acertos. Vamos esperar. Ó, 13 votos, pessoal. Show de bola. 13 acertos, tá? Sim, de uma forma geral, né? A vigilância patrimonial é caracterizada pela presença do vigilante, né? De uma forma ostensiva, até porque ele tem essa função preventiva, pela adoção de medidas preventivas para evitar ocorrências e pela proteção da segurança das pessoas que frequentam ou trabalham no local. Então, sim, extremamente alinhado, e que bom que vocês aprenderam isso. Essa daqui, eu espero que ninguém erre, porque se errar, nós vamos ter um problema sério. Deixa eu até apagar umas paradas aqui, pessoal. Eu fico copiando e Pô, fiquei colando. até nervoso, professor. E acho bom tu ficar mesmo. Acho bom tu ficar nervoso. Valendo. Mas isso aí é pegadinha também, né, professor? 10 votos, pessoal. Já teve chute na trave, hein? Vou esperar mais um pouquinho. Estamos com 10 votos, tem uns indecisos aí. 11 votos já. 12. Esperar mais um votinho aí. Bom, estamos com 12 votos. Deixa eu finalizar aqui. Ó. Pessoal, vamos lá. Ao se deparar com um local de crime, a primeira providência do vigilante deve ser prender o criminoso, antes mesmo de verificar se há vítimas com sinais vitais. Então, veja, teve um crime, certo? Tem vítima lá, seja lá por uma vítima de, sei lá, de arma de fogo, ou, enfim, uma facada, alguma coisa assim. E aí chega o vigilante no local. E a primeira coisa que o vigilante vai fazer é tentar prender o ladrão. Essa opção, essa afirmativa, ela é uma afirmativa falsa, pessoal. Mas o criminoso não está no local, né? Mas o criminoso estiver no local, tem que ir para o criminoso, né? Calma lá. Nós tivemos ali 10 pessoas concordando que é falso e 2 pessoas falando que é verdadeiro, tá, pessoal? Tem que se proteger primeiro. Não se esqueçam que uma das principais atribuições do vigilante é a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Se tem vítima, a primeira coisa que o vigilante tem que fazer é verificar a condição da vítima. A primeira coisa, verificar a condição da vítima. Somente depois, se tiver condições, é pegar o criminoso. Se tem vítima, a vítima está ali, a primeira coisa que tem que fazer quando chega no local é verificar se tem sinais vitais, né? Se tá vivo ou se está morto. Se está morto, ok, vai pegar o bandido. Agora, se está vivo, tem que dar suporte, tem que pedir ajuda e depois vai correr atrás do bandido, tá, galera? Cuidado com essa daqui para não cair em pegadinha na hora da prova, tá? Beleza?
Ó, essa daqui também vai ser fácil para vocês. Ctrl C. Eu quero só ver na hora da prova, lá no final de semana. Essa daqui o seu Newton passou lá. Essa daqui o seu Newton passou. Ó, essa daí. O que vocês acham? O vigilante deve isolar o local do crime utilizando materiais apropriados. Pode ser um cone, pode ser a fita zebrada, pode ser um fio de arame, e marcar visualmente a região por onde ele caminhou, caso ele tenha adentrado no local, né? Nesse local do crime, né? Então, demonstrar para depois falar para o perito, não, aquela pegada ali é minha, fui eu que fui lá, tal, né? Mas o ideal é que o vigilante nunca acesse o local do crime, né? De uma forma direta. 12 votos. Ih, galera, 2 na trave. 2 na trave, pessoal. 12 votos, 10 acertaram e 2 na trave, tá? Então vamos lá. Sim, né, é verdadeiro isso daqui. É uma afirmação verdadeira. Após, né, chamar a polícia, por exemplo, e a empresa vigilante deve isolar o local com material apropriado, seja lá uma fita, cone, pedaço de madeira, o que for, e marcar a região onde ele caminhou, caso ele tenha invadido esse local do crime, tá? Para demonstrar que ele foi lá justamente para fazer a contenção. Deixa eu fazer outra aqui. Essa aqui é boa. Só um pouquinho, pessoal. Essa aqui todo mundo vai acertar, nessa altura do curso não tem mais como errar essa. Mas, vamos ver, né? Oi. Não, se errar essa, pode. Olha, tem 6 respostas. Não deu nem tempo de eu falar. Esse aqui vamos ter que conversar sério com quem escolheu aquela ali. Cadê o Almeida para dar um esporro? Não vou nem comentar. Com 11 votos aqui, pessoal. 11 votitos. Pessoal, 12 votos, eu vou finalizar, tá? 13 votos, aliás. 12 pessoas acertaram. Vigilância patrimonial é o serviço prestado com ou sem utilização de arma de fogo, porque o vigilante pode ser armado ou desarmado, no interior de estabelecimentos, sejam eles urbanos ou rurais, públicos ou privados. Sim, é verdadeiro, pessoal. Teve uma única pessoa que respondeu falso. Eu quero acreditar que a pessoa respondeu falso sem querer. Talvez o dedo, né, que está usando o celular, e o dedo meio grosso ali, pegou meio errado na opção, né? Ou talvez use óculos e está sem o óculos, tal. Porque eu não quero saber quem respondeu falso, mas assim, ó, esse conceito já era para estar cristalizado em vocês, galera. Então essa aqui é verdadeira, verdadeira. Se tiver na prova, não me errem essa daqui, tá? Foi menino ou menino, professor? Foi eu errei, eu não prestei atenção na pergunta, só respondi. Thalia do céu, Thalia. Acontece, eu não prestei atenção e foi o que deu.
Exatamente. Aí pensa na prova. Se fosse a prova, Eu já né? tinha passado, porque daí eu acertei os restos. Os restos, tu vai ver os restos. Vamos mais uma aqui, pessoal. Essa daqui, ela tá mais relacionada a informações que vocês foram tendo no decorrer do curso. Mas acho que tá de boa para vocês responderem também, tá? Ó, tá fácil essa, tá bem fácil. Comigo, eu falei de 2 dos itens que tá aí. Eu não falei de um item. Ixi, já veio uma resposta errada ali, ó. Oito votos, pessoal. 10 votos, 8 certos. Oito acertaram. Thalia, tu leu bem essa pergunta aí, né? Eu acho que sim. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Entre os direitos do vigilante estão a atualização profissional, sim. Né? Antigamente nós chamávamos de reciclagem, agora a gente chama de atualização, que é aquela a cada 2 anos. Vocês vão lá para a escola, fazem a atualização. Além da atualização profissional, o uniforme autorizado pela Polícia Federal. Lembra que falamos de uniforme, né? Que o vigilante, se o uniforme tem boné, ele tem que usar boné, se tem gravata, tem que usar gravata, não pode descaracterizar o uniforme. E o seguro de vida em grupo, pessoal, o seguro de vida em grupo, ele está previsto, ele é previsto, tem que ter, é obrigatório, tá? Então essa afirmação, ela é 100% verdadeira. 2 pessoas assinalaram como falso, então dei uma pensadinha a respeito disso, porque ela é 100% verdadeira, tá, galera? Ó, essa daqui, deixa eu só pegar ela aqui. Essa daqui, vamos ver quem pegou as manhas de uma disciplina anterior. Espero que o Diego acerte. Espero de verdade que o Diego acerte essa daqui. Valendo. Professor, fala aí. Diego que tirou 9,5 depois da repescagem. Tu tem obrigação de acertar essa daqui, Diego. Isso é falso, o vigilante não tem direito a nada. Detalhe que a gente não está falando aqui de direitos e deveres, né? Mas tudo bem, eu entendi. Pessoal, 12 votos. As pessoas sinalizaram, todos sinalizou falso, né? Então sim, é falso, né? O vigilante jamais deve expressar qualquer tipo de preconceito. Lembra que nós falamos até na outra disciplina que mesmo em casos de terrorismo, por exemplo, não pode se utilizar ferramentas como tortura e outros artifícios, né? Então a gente não pode usar nada que seja relacionado a preconceito, seja racial, social, religioso, por cor, nada, né? Então, para a gente ficar bem esperto com relação a isso. Beleza? Deixa eu só ver se eu tenho mais uma pergunta aqui bem bacana. Aqui não vai caber para vocês. Hum, hum. Hum. Não, tá de boa.
Lembrando que boa parte das perguntas que vocês responderam aqui vão cair na prova. Então, fique esperto, leiam lá a apostila, façam lá os simulados, que vai ser sucesso, viu, galera? E assim, deixa eu salvar aqui os participantes. É que faz o simulado se o aplicativo não abre. Pare, Thalia, pare. Tô falando sério. Abre sim. O meu não abre, não. Ou então ele me odeia, porque não abre. No celular, o meu também não abre. Só no Note. Pronto, então vamos fazer o seguinte. Calma, Thalia. Vamos pegar uma boa alma, né? A Bibiana já disse que abriu no Note lá, né? É um PDF, né, Bibiana? Sim. Pronto. E tu não consegue baixar ele e compartilhar ali no grupo do WhatsApp? Do simulado? Não. Baixo sim. Desculpa, eu tava falando de uma boa alma, né? De repente não... Eu baixo. Não, se alguém puder compartilhar, né, pessoal? Eu entendo que às vezes o celular às vezes não acessa direito as plataformas, mas se alguém puder compartilhar ali o simulado, baixa um PDF, né? Daí o pessoal consegue ir acompanhando, tá? Galera, vamos dar por encerrada a nossa disciplina de vigilância. Amanhã vocês começam uma disciplina nova, né? Quinta e sexta. Provavelmente na sexta-feira o Almeida já passa a programação do final de semana. Vocês vão ter 4 dias de folga de mim. Cuidado no final de semana com as atividades na escola, né? Bastante atenção, bastante prudência. E nos vemos na segunda-feira com gerenciamento de crise e na quarta-feira com noções de segurança eletrônica. Beleza? Fechou, galera? Se cuidem, tá? Fechou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até segunda. Até.